Então, gurizada, vamos para o próximo vídeo de correção das atividades sobre álgebra. São as atividades parte 2. Quem não assistiu o vídeo da correção da parte 1, pode procurar aqui no canal e acessar essas atividades. Vamos seguir então esse vídeo agora sobre a parte 2. Ele tem como objetivos traduzir frases para a linguagem algébrica, modelar e resolver fórmulas a partir de uma situação-problema, calcular algebricamente o perímetro de um retângulo e calcular algebricamente a área de um retângulo. Então a gente está nessas atividades fazendo uma aproximação da álgebra com a geometria. Fazendo a correção do primeiro problema da parte 2. O problema diz o seguinte: leia a seguinte sequência de cálculos. Considere um número x qualquer diferente de zero. Multiplique esse número por 2 e, depois, adicione 1 ao produto. Multiplique a soma por 2. Subtraia 2 do resultado. Finalmente, divida o último resultado pelo próprio número x. Então, essa frase parece que a gente está lendo ela numa outra língua. E aí, como lá na parte 1 nós aprendemos a fazer a tradução para a linguagem algébrica, agora a gente tem que aplicar esse conhecimento que nós tivemos. Traduzir a frase para a linguagem algébrica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a tradução. Vamos fazer essa tradução então. Ó, considere um número x diferente de zero. Então eu não sei que número é esse. O que eu faço então? Eu vou lá e escrevo o x. Vamos ver aqui só para... Vou lá e escrevo x, que representa um número qualquer. A questão diz assim: multiplique esse número por 2. Então, quando a gente vai multiplicar por 2, eu recomendo que essa multiplicação seja feita do lado esquerdo da letra. Então, 2 vezes esse número. Em seguida, temos que adicionar 1 ao produto. Ó, eu estou lendo a frase e fazendo a tradução aqui embaixo. Então, adicionar 1 a esse produto. O que significa adicionar 1? Colocar o sinal de mais, 1. Depois, multiplique a soma por 2. Olha ali, a soma. O que é a soma? A soma é tudo isso. Então, como é tudo isso, eu preciso abraçar tudo isso. Eu tenho que considerar tudo isso. O que eu tenho que fazer com tudo isso? Multiplicar por 2. Então eu vou lá e coloco a multiplicação por 2. Em seguida, nós temos que subtrair 2 do resultado. Mas qual resultado é esse? É o resultado disso tudo. O resultado disso tudo, então eu vou subtrair 2. E, finalmente, temos que dividir todo esse resultado pelo próprio número x. Ó, vou dividir tudo isso aqui por x. Então, fazendo a tradução daquela frase para a linguagem algébrica, nós temos essa expressão. E é só isso que tem que ser feito. Tá? Nós encontramos essa expressão como tradução da frase acima. Tá? Beleza. Então, depois que nós fizemos a tradução para a linguagem algébrica, a gente vai fazer o que pede o exercício. A primeira questão diz assim: faça a sequência de cálculos propostos para o x igual a 5. Nesse caso, o que nós temos que fazer?
Nós temos que substituir nesta expressão, tá, o x por 5. Então, vamos fazer a substituição. Como que a gente faz essa substituição? Nós reescrevemos a expressão e onde estava escrito x, nós escrevemos o número 5. E aí a gente escreve tudo. O segredo é fazer com calma, passo a passo, para não se perder nos cálculos. Ó, aqui nós temos também o x no denominador, então nós vamos substituir pelo 5. Bom, fazendo a substituição, nós temos que, então, calcular. A primeira coisa que a gente faz é eliminar os parênteses. Então vamos eliminar o primeiro parênteses. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Ó, vamos fazer com calma. 2 vezes 11, 22. Opa, perdão, aqui eu coloquei 2, né? Vamos substituir por 5. Perdão, desculpem o meu equívoco. Ó, então, 22 menos 2, 20. 20 dividido por 5, 4. Portanto, fazendo a sequência de cálculos, onde o meu x é igual a 5, essa expressão, então, vai ter o valor numérico 4, que é o resultado que nós encontramos aqui. Tá? Então, resolvido a parte A. Certo? Vamos para a próxima. A próxima, a B. Claro que, antes de seguir adiante, se quiserem pausar o vídeo, voltar ele e refazer a questão, é sempre válido para vocês reforçarem esse conteúdo. Na seguinte questão, então, diz assim: monte uma fórmula que dê o total D para o número pensado x. Então, o número pensado x, ele é dado por toda aquela expressão. Basta, então, a gente montar a seguinte fórmula, ó. T igual a 2 vezes 2x mais 1 menos 2, tudo isso dividido por x. Resolvido. Olha só, na questão a gente estava fazendo a sequência de cálculos para o x valendo 5. O x valendo 5, quanto que tinha dado a resposta? 4. Agora, eu não sei qual que é o número. Agora, eu tenho só aquela expressão e o problema está pedindo para que aquela expressão seja igual a t. Então, é só botar a expressão igual a t. Acabou. Não tem mais o que ser feito nessa questão. Na próxima questão, percebam que eu já botei ali a expressão valendo t. Agora, a letra C diz assim: simplifique a fórmula do item anterior. Simplificar é escrever ela de forma reduzida. Como que nós reduzimos aquela fórmula? Simples. Basta a gente fazer as contas algébricas e diminuí-la de tal forma que ela se torne simplificada.
Então vamos escrevê-la aqui. Então nós temos que simplificar essa fórmula. Prestem atenção nos detalhes. Os detalhes vão fazer a diferença na hora da simplificação. Como é uma expressão, o meu objetivo então é retirar os parênteses. Vou fazer os cálculos retirando os parênteses agora. Ó, primeira coisa que eu faço, eu tenho termos aqui. Vamos lembrar lá, puxar um pouquinho a aula sobre os termos. Eu tenho termos que não são semelhantes. O 2x eu não posso operar com o 1, porque o 2x eu tenho a parte literal, eu tenho a letra. O 1 não tem a letra. Então eu não posso fazer 2x mais 1. Mas eu posso unir esse 2 com os termos que estão dentro dos parênteses. Como que a gente faz essa união? Bom, nós temos a operação de multiplicação. Eu estou dizendo que isso que está dentro dos parênteses tem que aparecer duas vezes. Se eu pegar o 2x e deixar ele duas vezes, quanto é que é 2 vezes o 2x? 2 vezes 2 dá 4. Então aqui nós temos 4x. Se eu tenho o 2 e eu digo que o 1 vai aparecer duas vezes, então eu passo a ter o número 2 aqui. Então, com calma, nós multiplicamos esse fator que está fora dos parênteses com cada um dos termos que está dentro dos parênteses. Agora nós temos ali então 4x mais 2. Eliminamos esses primeiros parênteses aqui. Agora esse segundo parênteses, como que nós eliminamos ele? Simples. Ó, tem o que ser feito. Nós podemos operar 4x com mais 2? Não, não pode ser operado porque eles não são termos semelhantes, tá? Então, como que fica? Deixa eu inverter o t aqui para poder ir calculando na lateral. Nós reescrevemos a expressão sem os parênteses, que não tem como o que ser feito, tá? Ó, escrevemos então agora assim. Percebam que eu eliminei os parênteses porque não tem como operar. Agora, tem como fazer algo daqui para frente? Sim, porque nós temos o 2 menos 2. 2 menos 2 é 0. Ó, então eu posso eliminar esses dois números. Ficamos então com a escrita de 4x sobre x. E aí, estamos simplificando ou não? Aquela expressão enorme que estava lá em cima está se tornando menor, tá? Agora, temos 4x dividido por x. Sempre um número dividido por ele mesmo, a resposta é 1. A letra dividida por ela mesma, a resposta também vai ser 1. E aí, então, eu não preciso escrever essa expressão com letra. Ficando, então, no momento que eu corto, ó, chumba. Chumba, no momento que eu corto, ficou escrito apenas o número 4. Então, aquela expressão inteira ali, ó, simplifique a fórmula do item anterior. A fórmula era toda ela igual a t. O que nós podemos concluir, então? Que o meu t vale que número? O meu t vale 4 pela simplificação. Opa! Deixa eu escrever melhor isso. Tá? Pela simplificação da fórmula,
o meu t vale 4. Ok? É difícil escrever ainda, não é? Ainda estou aprendendo a escrever com essa caneta. Vamos para a próxima questão. Considere o seguinte retângulo abaixo. Observe que suas dimensões são dadas na forma de expressões algébricas. Vamos lembrar um pouquinho da aula de geometria. O que são dimensões? Nós temos no retângulo a dimensão largura e a dimensão comprimento. Bom, o problema está dizendo o seguinte: escreva a expressão simplificada que indique o perímetro desse retângulo e também a área desse retângulo. Vamos calcular o perímetro desse retângulo. Bom, vamos entender aqui. O que é o perímetro de um retângulo? O perímetro é a soma de todas as medidas do contorno. Fazendo a projeção aqui da largura, nós temos 2x e a projeção do comprimento 5x menos 1. Bom, encontrando todas as medidas, basta nós somarmos elas. E aí nós temos o perímetro. Vamos começar ali então. 5x menos 1 mais 2x mais 5x menos 1 mais 2x. Bom, escrevemos uma soma que está considerando todas as medidas. E agora, como é que a gente resolve isso? Bom, simples. Isso é uma soma algébrica. Na soma algébrica, nós temos que somar os termos semelhantes. Ou seja, 5x é semelhante a 2x, que também é semelhante a 5x e também é semelhante a 2x. Por que eles são semelhantes? Porque eles possuem a mesma parte literal, que nesse caso é o x. Vamos fazer a soma então. 5x mais 2x, 7x. 7x mais o 5x, 12x. 12x mais 2x, somamos então 14x. Tá? Somamos os números. Então vai dar 14x. E agora, acabou? Não. Para colocar ali o perímetro desse retângulo, nós temos que também somar os que não foram semelhantes à primeira situação, que são somente as partes numéricas. Então, menos 1 vai dar menos 2. O perímetro, então, dessa figura é 14x menos 2. Tá? Confiram, vejam se vocês fizeram corretamente no caderno. Quem não tinha feito, é bom refazer, tentar fazer pelo menos, tentar entender o que está sendo realizado. Pode voltar o vídeo, tentar fazer novamente e aí seguir adiante logo em seguida. Tá? Bom, vamos calcular agora a área do retângulo. Lembrando das aulas de geometria, para calcular a área de um retângulo, nós temos que multiplicar a largura pelo comprimento. Não é isso? Bom, a minha largura é 5x menos 1. E o meu comprimento é 2x. Olha só o que acontece. Se eu simplesmente escrever dessa maneira, o 2x está multiplicando apenas o menos 1. Só que o comprimento do meu retângulo não é apenas o menos 1. O comprimento do meu retângulo é o 5x menos 1. Nesse caso, então, eu tenho que considerar os
parênteses. Eu pego toda a medida da minha largura e toda a medida do meu comprimento. E agora eu vou calcular então. Como que a gente faz essa conta? Ó, o meu 2x vai se juntar com cada um dos termos que estão dentro dos parênteses. E aí a gente faz 2 vezes 5, 10. X vezes x. No vídeo 1 a gente lembrou como é que multiplicava o x vezes x. X vezes x vai dar x ao quadrado. Bom, resolvi a primeira situação, vou para a segunda agora. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Esse x aqui vai junto, tá? Então, 2x vezes menos 1 vai dar menos 2x. Olha só a expressão que apareceu aqui. 10x ao quadrado menos 2x. Essa expressão representa a área do retângulo. Tá? Então, tá aí mais uma questão resolvida. Essa é a segunda questão da parte 2. Vamos para a próxima questão, então. A próxima questão, ela é muito parecida com a primeira questão da parte 1. Então, nós temos que traduzir para a linguagem algébrica cada uma das frases abaixo. Só que tem um detalhe. Nós temos que considerar o n como um número natural não nulo. O que significa não nulo? Ele não é zero, só para a gente saber que ele não pode ser zero. Então, lá no primeiro exercício aqui da parte 2, a gente considerou o x. Agora a gente vai considerar o n. Vamos lá então, a primeira frase diz assim: o dobro de um número natural mais 5. Como que a gente escreve o dobro de um número natural? O dobro é 2 vezes o número. Então, se é 2 vezes o número, e o número que eu estou considerando ele é o n, o dobro então de um número natural, ó, é 2n. Só isso. Só que ele tem aqui um detalhe. 2n mais 5. Está pronto. Não tem mais o que ser feito. E nós temos mais 3 frases, né? Vamos olhar as 3 frases. A metade de um número natural. O que é a metade? É o número dividido por 2. A metade de um número natural menos o quadrado desse mesmo número, ou seja, n ao quadrado. Tá? Na seguinte, a terça parte do sucessor de um número natural. Tá? A terça parte, nós sabemos que é o que eu quero dividido por 3. E o que eu quero? Eu quero o sucessor de um número natural. O sucessor é o número que vem depois. Ou seja, é o número mais 1. Tá? Novamente, lá no primeiro vídeo está bem detalhado como que nós encontramos esse sucessor. Se não assistiram, voltem lá e vejam como que se faz esse sucessor. Então tá ali, a terça parte do sucessor de um número natural. Certo? E por último, o quadrado de um número natural. Então, o quadrado de um número natural menos o antecessor desse mesmo número. Ou seja, menos o antecessor. Tá. Aí vocês escrevem dessa maneira.
e eu vou dizer, tem um detalhe que tem que ser considerado. Se eu escrevo assim, ó, eu estou dizendo que eu estou fazendo o quadrado de um número natural menos um número natural menos 1. Eu não estou fazendo menos o antecessor como a questão está pedindo. Para eu fazer menos o antecessor, eu tenho que abraçar toda a expressão que representa o antecessor. Agora sim, agora nós temos o quadrado de um número natural menos o antecessor desse mesmo número natural. Certo? Então, nesse momento, nós concluímos a correção da parte 2. Quem ficou com dúvida, volta o vídeo, faz de novo quantas vezes vocês acharem necessário. Nessa parte 2, então, nós tivemos como objetivo, nesse vídeo, nós traduzimos frases para a linguagem algébrica, calculamos algebricamente o perímetro de um retângulo, calculamos algebricamente a área de um retângulo, modelamos e resolvemos fórmulas a partir de uma situação-problema. Beleza? O próximo vídeo vai ser a correção da parte 3. Espero que vocês tenham aproveitado esse estudo, esse vídeo, e que a cada dia vocês estejam evoluindo em termos de conhecimentos algébricos. Até mais, gurizada!